Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 12. Lá no Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Sétimo livro lá do Velho Testamento, capítulo de número 12. Você foi convocado. Talvez precise acordar nisso. Diz assim a minha tradução, capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim: Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Amém? Assente-se, por favor. Marque bem aonde nós lemos, deixe marcado para que você lê na tua casa, pelo menos o capítulo inteiro. Essa semana, você vê como isso é muito injusto o que está acontecendo, é revoltante o que está acontecendo, por causa de situações que estão distorcendo. A cantora, esqueci o nome da cantora agora. Quem? Olha só, viu como está. A cantora Bruna Carla. Ela se posicionou de uma forma educada. Olha, eu tenho um amigo, né, e ele tem uma opção assim. E se vocês fossem chamados para cantar no casamento dele, você iria? Ela falou: não. Não significa que ela não ama ele, não significa nada, significa que ela tem uma posição. E por ela ter uma posição, uma ideologia, por ela ter uma fé confessável e bem posicionada, disseram em toda a mídia, famosos, pessoas falando que ela tem um discurso de ódio. Isso não é discurso de ódio, é de amor. Porque quando você fala a tua verdade ajudando, ela não houve uma agressão, ninguém falou: vamos malhar eles, vamos fazer... Não. E o que está acontecendo é um fanatismo, é uma seita política que está tentando dominar a mente de uma geração. Agora, é a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa que não é da fé cristã, ou que tem qualquer opção sexual, chegar para ela e botar uma pressão e falar: você é obrigado a ir para uma igreja, porque se você não for numa igreja, você tem um discurso de ódio. Tem lógica isso. E sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo? Porque o problema não é o grito dos maus, como diz Martin Luther King. O problema, meu irmão, é o silêncio dos bons. As aberrações de coisas que estão falando estão se tornando, primeiro, relativas, depois estão soando como verdades inquestionáveis. E está tendo uma ditadura já em muitas coisas. Presta bem atenção no que eu estou falando para você, porque eu e você estamos sendo convocados à fé, a confessar a nossa fé. O capítulo 12 do livro de... Qual livro que é mesmo? Livro de Juízes. O capítulo 12 do livro de Juízes, ele deveria conter um cântico de louvores a Deus, ou no mínimo uma festa. Isso porque no capítulo 11, Deus, por intermédio de Jefté, ele deu vitória em uma guerra ao seu povo. Então, seria comum na cultura daquele povo, na expressão judaica, que houvesse uma grande festa de celebração, que os sacerdotes ofertassem, que as mulheres apanhassem aí os seus pandeiros, os seus tamborins, e saíssem levando e dançando, comemorando a vitória na guerra. Todas as tribos se reunissem para louvar a Deus diante do livramento que eles estiveram. Mas o capítulo 12, ele não é um capítulo de festa,
Não tem celebração, não tem tamborim, não tem pandeiro, não tem oferta, não tem festa nenhuma. Por quê? O capítulo 12, ele perde o seu colorido de celebração por causa de uma tribo de Israel chamada de Efraim, os efraimitas. A história começa com um homem chamado Jefté. Você já ouviu falar de um homem chamado Jefté? Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Jefté? E o que ele fez? Fez uma oferta errada, né? É interessante como um erro na vida de uma pessoa, às vezes, intitula alguém. É impressionante. Imagine se a gente resumisse a vida de Davi como um adúltero. Ele nunca ia ser chamado como o homem segundo o coração de Deus. Ou a vida de Abraão como oculto, mentiroso, ou aquele que faltou fé. Ele nunca teria sido chamado pai na fé. Ou na vida de Elias, se ele tivesse resumido a vida, se tivesse resumido a vida dele, como aquele momento que ele fugiu da ameaça de uma mulher, né, de Jezabel, teríamos chamado ele do quê? Covarde, fugiu de uma mulher. Ele não seria o profeta da carruagem de fogo. Não seria. E Pedro? E Paulo? É interessante como a gente resume a vida de uma pessoa por uma questão faltosa. E esquece de todo um plano maior. E esquece de um projeto, porque eu e você somos esse projeto de Deus. Eu e você somos a resposta de Deus a alguém. E quem disse que eu e você não vamos errar? Quem disse que eu e você não tropeçamos? Quem disse que eu e você não estamos em processo de adaptação? Lapidação? Quem disse? Agora, resumir a história de uma vida por causa de um momento, é muito injusto. Você não é um momento, meu irmão. Você é uma história. Amém? Então tá bom, presta bem atenção. A história começa com um homem chamado Jefté, que foi desprezado na casa do seu pai por causa do fruto de um casamento extraconjugal com uma mulher de programa. Olha só o nível. Passado alguns anos, seus irmãos não querem que Jefté herde com eles e expulsam ele de casa. Os anciãos de Israel, eles não intervêm, eles não se intrometem em nada. Os sacerdotes, eles não conciliam, eles não apacentam. A família não diz nada. E Jefté é expulso da casa do seu pai, expulso de sua terra, né, Gileade. Jefté, ele vai morar em uma terra chamada Tobi, e agrega-se homens na mesma condição de amargura e desprezo o qual ele está. Presta bem atenção. Eu tenho certeza que você já teve amargura na tua vida. Eu tenho certeza que você já se amargurou com uma postura de alguém. Seja abandono, seja mentira, seja falta de pagamento, eu não sei, você já se amargurou. E quando você se amargurou, com certeza, alguma vez na vida, você já procurou alguém para compartilhar a injustiça que aconteceu com você. E sem perceber, você acabou intoxicando alguém também. Não é verdade? E olha, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, se você tem alguma dificuldade de se autoanalisar e de saber quem é você pode olhar para as pessoas que andam com você e você vai perceber que tipo de pessoa você é. Porque nós temos a capacidade de atrair pessoas que se pareçam conosco. Nós temos a capacidade de atrair pessoas que se pareçam conosco. Amós 3,3 diz, 2 pessoas vão andar juntos se elas não tiverem o mesmo diálogo, se elas não falarem a mesma coisa. Não tem como. Jefté, ele vai agregar gente igual a ele, porque só agregamos gente igual a nós, gente que nós nos identificamos. E Jefté, ele vai formar um exército poderoso. Olha a capacidade desse homem, e os anos vão se passar, porque a alegria dos injustiçados, para a alegria dos injustiçados, os anos passam. E a Bíblia diz que os moabitas, um povo inimigo de Israel, se levanta contra os homens de Gileade, a terra em que Jefté morava. Combatem eles, vencem eles. Então, os homens ali de Gileade, os efraimitas, eles vão até Jefté
pedir ajuda, porque a fama de Jefté já era uma fama mensurável, de alguém que tinha alcançado certo poder militar. E Jefté fala para eles: olha, eu só farei isso, eu só os defenderei se eu for o cabeça de vocês. Olha que situação embolada. Eles não têm muita opção, não. Eles aceitam, porque eles precisam da ajuda de Jefté. Mas antes de começar a guerra, Jefté tenta dissuadi-los da ideia de pelejar. Por quê? Segundo ponto que me chama a atenção aqui. Porque quem já sofreu muito, quem já chorou muito, não gosta de peleja, não gosta de briga. Já sofreu muito, por isso que não gosta. Aprendeu a deixar para lá muita coisa. Aprendeu a deixar quieto muita coisa. Quem já perdeu muito, faz de tudo para adiar uma guerra. Não é? Então o Jefté, ele faz de tudo para que esse povo deixe para lá algumas provocações, deixe para lá algumas coisas. Mas os amonitas, eles querem guerra. E então a guerra começa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apodera de Jefté. E Jefté faz uma aliança com Deus, ousada. E a Bíblia diz que ele vence os amonitas. Então agora, chega no capítulo 12. Agora, deveria ser a festa de gratidão, de celebração, mas isso não acontece. A tribo dos efraimitas, eles não querem celebrar. A tribo dos efraimitas, eles não sabem celebrar. Não aceitam a vitória quando não foi conquistada por eles, pelas próprias mãos deles. A tribo dos efraimitas vai até Jefté e diz: o que você fez com a gente? Por que você não nos chamou para peleja, não nos chamou para guerra? Tribo acostumado a vencer sempre, mas dessa vez Deus diz: eu não vou usar um efraimita, eu não vou usar. Eu vou trabalhar no orgulho deles. Eu vou trabalhar porque o que me interessa é a salvação. Você não vai vencer pelo teu braço. Eu vou levantar alguém que você reprovou para te ajudar. Olha só, olha que interessante. Tem gente perguntando: por que ele? Por que ela? Por que dele? Por que dela? Às vezes você não encontra a explicação. Deus decidiu assim. E Jefté, pelo menos você deveria ter nos convidado para a guerra, Jefté. Você deveria ter nos chamado, convidado a gente para a peleja. Mas você leu ali, até o versículo 3 comigo. Ele chamou sim. Ele chamou. Eles fizeram um pouco caos. Terceiro ponto que me chama a atenção. Para uma guerra, ninguém precisa de convite. Para uma guerra, você só precisa de disposição. Eu vou repetir. Para uma guerra, você não precisa de convite. Você está ouvindo a todo momento. Você precisa de disposição. E olha para cá. E parar de ser bobo. Em que sentido? Se fazer. Sabe a pessoa que se faz? Tem muito disso aí, né? Alguém vai fazer por mim. Alguém vai tomar uma postura. Alguém vai agir. Essa coisa de que eu não vou porque não me chamaram. Eu não faço porque eu sou uma pessoa muito calada. Meu nome não apareceu no papel. Eu não faço porque eu não sou pastor. Eu não faço porque eu não tenho nenhuma função em igreja nenhuma. Eu não faço porque eu não tenho muita, um entrosamento. Aí as pessoas ficam nas panelinhas e me isolam. Porque quem quer fazer, meu irmão, na verdade, vê a necessidade e faz. Pergunta se interessa, porque há disposição e faz a diferença. Meu irmão, olha para cá. Ei, você já está convocado. Você falou amém? Lembra bem desse dia. Você já está convocado. Não derramaram óleo sobre a sua cabeça, mas você já está convocado. Você não viu um anjo com 15 asas, com fogo nos olhos, mas você já está convocado. Não tem uma carteirinha, mas você está convocado. Ninguém disse que seria líder, mas está convocado. Jefté disse: eu chamei vocês,
Mas vocês se fizeram de bobo, em outras palavras. Eu chamei vocês, mas vocês não quiseram participar. Eu coloquei a minha alma nessa luta, eu fui obrigado. Olha o que ele fala, eu fui obrigado. Fui obrigado aí, porque senão eu seria o próximo. E eles olharam para Jefté e disseram: não vai ficar assim não. Nós vamos queimar a tua casa com você dentro. Quem não aceita a liderança de quem Deus decidiu levantar, manda sempre um recado. Cuidado comigo. Eu tenho conhecidos, eu posso fechar portas. Cuidado comigo. Você acha que quem respondeu um chamado de Deus tão acima vai parar de medo por causa de um recado de um efraimita? É bom parar de mandar esse tipo de recado, né? Que vai fechar, que vai falir, que vai brecar, que não vai dar certo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Maior é aquele que nos chamou do que aquele que quer nos parar. Então entenda a dimensão da ameaça. Eu vou queimar a tua casa com você dentro. Meu Deus do céu, isso é um sonho do inimigo, tentar nos frear com a intimidação dele. Tudo que ele faz é berrar. Tudo que ele faz. Eu lembro uma vez, nós fomos muito tempo e somos acostumados, às vezes, a orar num monte, a enfrentar situações que se lida com o sobrenatural. E uma vez no monte, eu lembro, no meio do monte, se era palhaçada ou não era. Eu acredito que não era. Porque quando, às vezes, você vê algumas coisas. E no meio da oração do monte, todo mundo orando, um clima pesado. E geralmente quem é líder tem uma ligação mais rotineira com algumas coisas, você vê algo. Geralmente eu começo: Senhor, levanta labaredas de fogo aqui, eu repreendo, e é isso e aquilo, e estende a mão e coisa e tal. Você só faz isso, você não fica falando para todo mundo: tenho ali, daquele jeito, atrás daquela árvore, com a camisa da Fanáticos, olha lá. Não, você não fica fazendo esse tipo de coisa. Mas aquele dia foi interessante, porque o pessoal orando, alguns são mais: Senhor, abençoa, Senhor, no canto, de repente no meio do mato, aquela gargalhada. Meu, só tem um pulmão, né? Eu não consigo estender muito. Aquela gargalhadona. Tem um pastor que falou comigo depois. Ele falou que ele estava de joelho, ele falou que agarrou naquelas folhas, naquela terra, e ele falou para mim depois: que vontade de entrar debaixo dessa terra aqui, me esconder debaixo dessas folhas, e coisa e tal. Mas vai resolver? Satanás, ele quer intimidar, como o leão que ruge, buscando a quem possa tragar. O que você está escutando? Há pouco tempo atrás, tia Jane não está aqui, a esposa do pastor Sadi. Ela veio falar para nós, isso acho que foi no final de 2019, que ela teve o sonho, e veio contar 2020. As situações, e viu uma quantidade de demônios, parecia uma floresta. E o que está acontecendo nessa demanda? Uma potestade se levantando, tentando institucionalizar mais uma vez como lei, pecado. Tentando encurralar o povo de Deus mais uma vez. Se eu for eleito, o pastor só vai cuidar da igreja, não vai dar opinião, não vai se envolver em política. Se isso, se aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Como isso é sério? E nós não podemos nos intimidar. E se eu der uma opinião, alguém já me intitula, me comparando com Adolf Hitler, me chamando de nazista. Porque eu dou uma opinião, mas falam o que querem. Falam o que querem. Fazem o que querem. Pegam um crucifixo e enfiam no corpo. Fazem absurdos. Entram dentro de igreja, de templos, e fazem absurdos. Interrompem contra a lei. E, mesmo com gravações, mesmo com áudio, mesmo com vídeo, mesmo com tudo isso, dizem: não, eu não entrei lá. Não, eu não fiz isso. Eu não invadi, eu não fiz isso. E tentam convencer as pessoas por repetição que é uma mentira. E o pior, estão gritando. Mostram estatísticas mentirosas. E nós estamos calados. Porque a gente pensa assim: eu não vou arrumar briga. Eu não vou falar nada. Eu não vou me posicionar. Porque alguém sempre vai se posicionar comigo. Jefté, quando essa guerra estourar, vai afetar a tua casa. E olha que interessante. Jefté fez tudo isso.
E o que aconteceu com essas pessoas que ele alertou e que ele defendeu? O que acontece com muita gente? Ingratidão. Ingratidão. Não é verdade? Vão tentar ameaçar, vão tentar dizer coisas, vão tentar caluniar, vão fazer um monte de coisa. Nós vamos fechar a tua igreja, nós vamos fechar as portas, nós vamos fazer isso, nós vamos derrubar, nós vamos fazer isso, vão ameaçar de tudo qualquer jeito. Meu irmão, Cristo tirou as algemas, Cristo tirou as cadeias, Cristo quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Você acha que o povo de Deus vai ficar em casa abatido, triste, desanimado, quando Deus fala lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará? Não fique em casa, reaja, não se isole, não paralise, mas vai para o lugar da bênção, vai se posicionar, meu irmão, como um cristão, como um atalaia de Deus que fica numa torre. E quando os inimigos se aproximavam, o atalaia, ele tinha que soar o tipo de trombeta, porque tinha uma convocação para cada coisa. Olha, vá pegar num arco, vá pegar numa espada, vá pegar numa flecha. Porque os inimigos estão vindo. Ou vou soar agora um tipo de som, com o chofar, que é para o povo se reunir para adorar. Ou senão, o rei está chegando. O atalaia, ele era responsável por anunciar o que está vindo. E aí, nós vamos nos intimidar em um grupo que olha de fora para dentro, sendo que Deus nos chamou para olhar de dentro para fora. Essa é a visão cristã, evangelística. Nós não somos uma seita. Nós não somos um clube. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo, a mão de Deus estendida a quem precisa. E se o meu filho precisa escutar a verdade, ele vai escutar. E é por amor a ele que eu vou falar a verdade que sara. Eu não vou ficar iludindo ele, porque com um comportamento assim ele está se enganando. Meu irmão, depois do encontro com Cristo, mesmo o inimigo tendo a ousadia, ter a ousadia de vir contra você, contra a tua casa, meu irmão, você não pode se intimidar com toda essa quantidade de ataque e retaliação que está tentando. Quarto ponto que me chama a atenção: os efraimitas estavam acostumados com esse tipo de ameaça, com esse tipo de ladainha. Fizeram isso? Eu vou fazer um escândalo, eu vou dramatizar, eu vou xingar, eu vou te ofender, eu vou fazer o que eu quero. E se alguém falar alguma coisa, aí eu vou ficar batendo nessa tecla e repetindo isso. Eu vou deixar respostas prontas. Vou fazer isso. Os efraimitas eram acostumados a fazer esse tipo de coisa. Não se escandalize com o tipo de gente que quer falar que você não é cristão, por causa que você toma uma atitude firme. Não se escandalize, não se intimide. Ninguém fala do amor de Deus sem falar a verdade. Sabe aquelas pessoas que falam assim: ninguém me convida, a hora que azedou um negócio, a hora que tem consequência da situação, né? Eu não vejo bom exemplo, eu só vejo mau exemplo, ninguém me ensina, ou eu estou muito decepcionado com as lideranças. Já viu isso aí? Os efraimitas já tinham feito isso antes, com outros líderes, e agora com Jefté tentam fazer também. Então eles já tinham feito isso com Gideão, para você ter uma ideia. Mas Gideão, ele era amistoso. Não que vocês são melhores, não que qualquer um é melhor, não é isso não, mas alguns têm paciência para tudo. Só que Jefté, ele não tem a paciência de Gideão. E essa tribo arrogante dos efraimitas, petulante, invejosos, vão achar o deles. Eles têm que encontrar Jefté. E um dia eles vão encontrar Jefté. Por isso que eu sou a favor de cristãos na faculdade que se posicionem. Eu sou a favor de cristãos na política.
Eu sou a favor de cristãos em todos os lugares, porque nós precisamos expulsar demônios na política também, senão seremos governados por eles. Eles vão se encontrar com Jefté, uma hora vai se encontrar, por isso que não dá para recuar. Cheguei num lugar esses dias, eu fiquei 2 semanas sem ir, quando eu cheguei lá, vem todo mundo enquanto o pastor, que história é essa aí? Estão dizendo que nós somos deuses, que isso e que aquilo, né? Venham falar, e eu peguei e falei, mas peraí. Não é assim. Não, porque é Bíblia, aí chegou outro e fala, mas você não é o corpo de Cristo, então você é Deus, você não precisa disso, e você não sei o que. Eu falei, da onde que você escutaram essa ladainha? Tem um cara que está vindo ensinar aqui, que está falando isso e que aquilo. Eu falei, não, já levantei o dedo assim, ó. Se eu comer uma sopa de letrinha, eu vomito um argumento melhor que esse. Já usei aquela poesia chucra. E já falei bastante coisa. Daqui a pouco está todo mundo, graças a Deus, não aguentava mais. Porque olha isso, olha essa besteira, olha. Meu irmão, veneno de rato, 95% é proteína para o rato, é 5% que mata o rato. Eu falo coisas boas, mas se eu descentralizar Cristo, eu tiro a salvação de alguém. É Cristo que salva. Há uma diferença entre Ele habitar em mim para me recuperar, entre eu dizer que eu sou Deus. Olha o absurdo. Como é sério essas coisas. Gente, não recue, pelo amor de Deus. Jefté bate de frente pela verdade. Jefté se posiciona. E aqueles homens falam, não tem mais argumento? Aí eles fazem isso. Não tem mais argumento? Invade terra, quebra isso, quebra aquilo, vamos queimar pneu na estrada, vamos arrebentar com um caminhão, vamos queimar você, com a tua casa, todo mundo, tudo junto dentro, vamos fazer isso. Quem está pregando ódio? E aí sabe o que acontece? Jefté não baixa a bola não. Venha! Eu lembro do pastor Jurandir contando, que quando ele foi para Ibaiti, uma mulher que tinha vários centros lá, mandou um recado para ele, quando ele assumiu uma igreja que era o cinema da cidade, antigamente, chegou para ele e falou assim, manda um recado para aquele pastor lá, e mandou um recado para ele, que ela tinha convênio com o prefeito da cidade, e o pastor Jurandir está com 77 anos hoje, está ali sentado, ele falou bem assim, pois é, aí colocou a mão no bolso daquele jeito dele assim, se ela tem o convênio com o prefeito da cidade, eu tenho o convênio com o Senhor Jesus. Pode falar para ela vir quente que eu estou fervendo. Falou assim. E vai para a oração, vai se posicionar. Olho de tigre. Do que vai ficar se intimidando. Ai meu Deus, se eu mexer, as pessoas vão. Ai se isso, e se aquilo. Jefté, pode vir. Pode colocar o nome na boca de sapo. Pode escrever carta anônima. Pode levantar calúnia, pode falar N besteiras, porque essa pessoa fazendo isso, pode ter acabado com tal casamento, essa pessoa fazendo isso, levantando calúnia, pode ter difamado, destruído tal coisa, essa pessoa fazendo algumas coisas, pode ter acabado com algum ministério, algumas coisas, mas aqui não, na tua vida não, na minha vida não, isso é importante você entender. Quer fazer showzinho? Quer virar a mesa? Mas Jefté não funciona assim. Ele não vai parar. Jefté vai para a oração, ele vai para a guerra. Ele reúne pessoas para orar com ele. Ele oferta, ajuda, vigia, ainda mais quando está sendo ameaçado. Meu irmão, mande um recado para o mundo espiritual hoje. Pelo amor de Deus. Mande um recado, levanta a tua mão direita assim, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, visualize as ameaças que você está recebendo, repita em alto e bom som comigo, diga assim, vai ser diferente, porque a mão forte do Senhor me livrará, no nome de Jesus, amém. Você está entendendo? Não era para ser assim, era para ser celebração, Eles se levantaram contra Jefté, no momento em que ele ia celebrar, e nunca o deixaram celebrar, mas provocaram uma guerra interna. Jefté se reúne com os homens de Gileade, olha só,
E a guerra começa. Eu não sei quantos dias que dura aquela guerra, mas uma hora os efraimitas fogem e se escondem do norte do Jordão. Você vê? Fazem todo esse agito, todo esse fervo, e são obrigados a se afugentar. Olha para cá. Qual que é o teu nível de comprometimento numa guerra? Ah, pastor, eu não vou na guerra porque eu não estou na escala. Qual que é o teu nível de comprometimento numa guerra? Estou muito cansado, sabe? Qual que é o teu nível de comprometimento? As coisas estão apertadas para mim. Qual que é o teu nível de comprometimento numa guerra? Meu irmão, Jefté, então, tem uma ideia. Esse povo que ele... vocês querem peitar? Como aquela mulher... Olha, eu achei interessante. Uma mulher começou a falar isso alguns anos atrás, alguns vão lembrar. Uma moça bonita, jovem. Aliás, lembrou até minha irmã mais nova, a Juliana. Uma moça começou a falar... para quem não sabe, aí eu tenho 6 irmãs. Né? E os cafumangos, meus irmãos também. E aquela moça começou a falar que o Marcos Feliciano estava se encontrando com ela. E que depois deu um golpe nela ou algo desse tipo. E fez um fervo nacionalmente. E ele provou, a perícia da polícia também provou que as datas, os dias, como ele é uma pessoa prevenida, onde ele estava tinha câmera. Por quê? Era o hotel que ele estava fazendo tal conferência, câmera. Ou ele estava na câmara. E as versões que ela contava foram mentirosas. Isso é, o processo inverteu. Passado, olha, se eu não me engano, passou uns 7 meses. Eu vi essa mulher, na reportagem, abraçando o Lula e dizendo que estava com ele. E tudo mais. Esse rapaz que invadiu a igreja, agora, esse ano, que falou aquele monte de situação, diz que recebeu um e-mail racista, uma ameaça e algumas coisas. Foi provado por perícia que aquele e-mail foi forjado. Por quem? Por eles mesmos. E isso não é muito divulgado. E os efraimitas, o que acontece com eles agora? Eles estão afugentados. Eles fugiram. Então Jefté falava assim, agora não vamos frear não. Não vamos frear não. Passa-se ali, os efraimitas chegaram a mentir que eles eram depois ali, que eles não eram efraimitas para eles não morrerem. Olha só. Olha o que Jefté fez. Eles falaram assim, olha, nós vamos fechar aqui os vãos da travessia do Rio Jordão, porque tem lugares que eles atravessam, né? Tinham pontes que eles atravessaram. Então nós vamos ficar nesses lugares posicionados. Eles não têm saída, eles estão cercados, eles não têm que passar por esses lugares. Olha só. Alguns de nós aqui sabemos que atravessar o rio tem uma simbologia enorme para a igreja. Os efraimitas, eles chegavam a mentir que eles não eram efraimitas para não morrer. Olha só. E os gileaditas resolveram fazer um teste para evitar que a mentira dos efraimitas tivessem sucesso. Então os gileaditas inventaram uma senha chamada, está no texto ali, chamada Shibolete. Então o cara quando chegava ali, quando o efraimita chegava ali, né, vestido com cabelo diferente, com algumas, com características para dizer assim, eu sou do povo de vocês. Ah, é? Então o soldado perguntava, diga Shibolete. E quando o efraimita ia falar, pesava a língua, travava, porque é uma variação no dialeto de um efraimita que o impede de usar essa consoante C e H juntas. E na hora de dizer Shibolete, eles não conseguiam, eles diziam Sibolete. O que é a cultura, o que é o dialeto? Em vez de ele falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Quinto ponto que me chama a atenção. Sabe por quê? Porque a língua... sabe por que você difere uma questão da outra, uma pessoa da outra, um cidadão do outro? Porque a língua, ela é denunciante. E a nossa língua diz quem somos. Não dá para esconder. Não dá. Não é a tua roupa, não é o teu carro, tua credencial,
teu talão de cheque. Quem vai nos entregar é a nossa língua. Então o efraimita morre ali mesmo, e não consegue chegar do outro lado, porque tem a cabeça cortada ali no Rio Jordão. Estamos falando de uma guerra, e essa é a vitória do crente, atravessar o rio e chegar à outra margem salvo. Você é efraimita? Então diga Cibolete, por que não dobrar o joelho diante do Jordão e confessar que foi um efraimanita até hoje? Por que não dizer que está arrependido e que não quer ser mais, e que a partir de hoje é gileadita também? Por que não fazer isso? Sexto ponto que me chama a atenção. Eu digo por quê? Porque não sabe que vai morrer. Não sabe que vai morrer. E se sabe, não tem a dimensão do que é nunca mais ter a oportunidade de ir para o outro lado. Porque pensa que enganando vai chegar em algum lugar. Em algum lugar. Ou acusando, fazendo tudo isso, ou se explicando. Não há capacidade em nós de sermos salvos. Não há. E os mortos, eles não ficam à beira do Jordão para que eles enxergassem aquilo. Os mortos não ficam à beira do Jordão para nós os vermos e tememos a morte por ser efraimita. A correnteza leva. As gerações que vêm não conseguem enxergar. E Deus tem nos convocado a ajudá-los a entender isso. Olha só. Nós precisamos falar. Nós precisamos abrir a boca. Nós precisamos contar a história do rico e Lázaro. Nós precisamos dizer sobre o abismo. Nós precisamos dizer que haverá um dia em que o arrependimento não terá mais valor. Nós precisamos dizer que tais atitudes levam ao inferno. Nós precisamos dizer que esse ritmo dessa pessoa não está adiantando nada. Nós precisamos levar as pessoas nas casas de recuperação, nos MLs da vida, para que veja a consequência dos seus atos, aonde vai levar. Nós precisamos, porque Deus está dizendo para chamar, para alertar alguém. Deus está nos chamando para alertar alguém que amamos. Deus está nos chamando, meu irmão, para ajudar, para falar, para não se intimidar. Alguém que no momento em que o orgulho estiver quebrado, vai se lembrar daquilo que você falou. Você está sendo convocado. Está sendo. Jefté, Moisés, Davi, Paulo ou qualquer líder já conheceu a dor da rejeição, já conheceu a distorção, já foram atacados pelo sentimento de incapacidade, de solidão, de depressão, já lidaram com sentimentos de decepção, frustração, ciúmes. Todo campeão conhece a dor e aprendeu a lidar com ela. Mas o que fez os vencedores foi o fato de não se afastarem da convocação. Você precisa falar, você precisa alertar, você precisa orientar, porque a covardia é a denúncia da falta de amor. Eu vou repetir. A covardia na Bíblia, em Apocalipse, também ela entra como a mesma condenação de um vício, de um roubo, de adultério, de qualquer coisa. Porque a covardia é a denúncia da falta de amor, é a indiferença. Vamos amar as almas na prática. Há 2 semanas faleceu um rapaz. Eu fiz 2 visitas para ele.
Helmut, o nome dele. É um nome alemão. 29 anos o rapaz. Está indo uma história entre foi assassinado ou o que ele usou ali, uma combinação de... Ele era fisiculturista, ou a combinação que ele usou ali fez mal e ele teve uma morte súbita ali, teve um ataque, alguma coisa súbita. Mas eu lembrei que as duas oportunidades que eu tive com ele aceitou a Jesus comigo. E eu orei por ele, as lágrimas dele molhavam minha mão quando eu estava com a mão no peito dele. Não desperdice oportunidade, não deixe de falar, porque um dia você está numa roda contando piada com pessoas, no outro dia vem um recado que aquela pessoa morreu. Não deixe de falar. Meu irmão, vamos amar as almas, parar por uma delas. Os nossos filhos, pais, irmãos, eles levam a vida como se não tivesse que atravessar o Jordão uma vez ou... Você está entendendo? Levam a vida como se sempre fosse dar tempo. E nós temos que aproveitar todas as brechas. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Nós temos, porque vão nos taxar de chatos, de fanáticos, de retrógrados, vão nos taxar de muitas e muitos adjetivos. Porque ser gado é ser isso. Quando falta um senso crítico verdadeiro, essas palavras repetitivas demonstram a falta de intelectualidade. E essas pessoas ficam repetindo tais coisas. Fale a verdade que essa pessoa não quer ouvir. Seja educado, mas se posicione, seja oportuno. O chão duro, o chão que é duro para semear, é por isso que se pega às vezes uma picareta para começar a abrir aquele chão, para começar a usar ferramentas, porque o chão é duro. Mas precisa se semear para poder ter frutos. Entenda isso. Hoje Deus quer que você pare pelas almas. Amigos que estão indo para o inferno, achando que não vão precisar prestar contas, ou que podem trocar com Deus algo, pelo amor de Deus. Pare por alguém em nome de Jesus. Essa semana, o que você pode fazer? Essa semana, eu lembro da pastora Mara Lau, que era secretária nacional de Educação e Cultura da Quadrangular. E na minha formatura de teologia, ela contou que o escritório dela, para chegar no escritório, ela passava em frente ao passeio público. E ali tinham várias mulheres de programa. E daqui uns dias eu não vou nem poder falar isso, se depender de alguns. E enquanto ela estava no carro dirigindo, ela sempre estendia a mão e orava por aquelas mulheres de dentro do carro. E um dia, Deus falou para ela: você está vendo filhas minhas que precisam ser encontradas ali? Sim, Senhor. E o que você tem feito por elas? E a pastora Mara chorou no altar e disse, ela falou assim, e eu, na maior cara de pau, ela chorou falando isso, minha cara deslavada, eu respondi para Deus, eu tenho orado por elas. E Deus falou para mim, mas você já falou do meu amor para elas? As pessoas precisam nos ouvir. As pessoas precisam da nossa comunicação. Porque o mundo não tem regra. O mundo não tem dimensão. O mundo não tem moral. O padrão de Deus é o padrão de vida. Ele não errou quando fez o homem, não errou quando fez a mulher, ele não errou quando fez o casamento, ele não errou quando ele fez a família, ele não errou. E as coisas estão perdendo a forma, cristãos ficando intimidados. Pelo amor de Deus. Deus está chamando você hoje. O que você vai fazer por alguém essa semana? Porque nós estamos nos cultos
um falando para o outro, só, sem trazermos visitantes para mensagens evangelísticas, e Deus nos levando a escutar mensagens que chamam a nossa atenção. Avivamento é quando pessoas que estavam mortas recebem vida, através do toque de Jesus, o novo nascimento. Isso é avivamento. Senão tudo perde o sentido, tudo perde o propósito. Se você já desceu as águas do batismo, ou se você já aceitou Jesus, o que você está esperando? Porque você já foi convocado. No trabalho, aonde for. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos começar uma campanha no dia 7. Hoje já é dia 22, né? Nós vamos começar uma campanha no dia 7, uma quinta-feira, primeira semana, os 7 livramentos de Deus. Uma ótima oportunidade para se evangelizar. Mas domingo agora tem culto. E eu vou trazer uma mensagem evangelística no culto de domingo, de manhã e à noite. Convoque, convide alguém, que você não vai passar vergonha. Adote alguém, porque eu tenho certeza que alguém depois... Ninguém foi numa igreja por causa de um panfleto que recebeu, por causa de uma notícia de rádio, uma mensagem de rádio ou televisão. Nós fomos a um culto porque alguém nos convidou, alguém nos levou, ou alguém foi referência para nós. Seja essa referência para alguém. Você está entendendo? Deus te deu a graça de falar chibolete. Deus te deu a graça, no nome de Jesus, de atravessar o Jordão. Deus te deu essa graça. E existe um povo que precisa entender isso. Amém? Orar, nós temos orado. Procurar entender, estudar a palavra, nós temos feito. Mas e o evangelismo, e o exercício, e a adoção? Põe a mão no teu peito. Isso, fecha os teus olhos. Enquanto eu estive falando essa mensagem, você reparou em soldados caídos, soldados que perderam o propósito. Você esteve pensando, e veio pessoas da tua mente, daqueles que precisam se posicionar diante de Deus. Você ouviu, e na tua mente veio pessoas que estão dormindo na fé, pessoas que estão afastadas da fé, pessoas que nem mesmo consideram esse posicionamento, essa fé. O que você vai fazer por essa vida, essa semana? O que você vai fazer por essa pessoa? Qual vai ser a tua postura? Pastor, eu tenho medo, eu sou tímido. A nossa fé é maior do que isso, meu irmão. Deus vai te dar sabedoria, mas tenha coragem, porque Ele te dá graça. Impõe as mãos nessa pessoa, ore por essa pessoa. Deus vai usar as tuas mãos para curar. Deus vai usar a tua boca para evangelizar. Deus, Ele mora em você. Por que você está tão intimidado assim? Eu vou orar, e você vai falar para Deus o nome dessa pessoa que você está se comprometendo, que talvez se afastou inclusive da fé e não consegue voltar, está devagar, ou às vezes nem se posicionou. E você não vai só orar, você vai se posicionar. Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor venha escutar o nome de cada pessoa que está sendo citado aqui hoje, o nome de cada pessoa que está sendo dito. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reservando esses nomes e colocando eles diante do teu trono, ó Pai. Talvez esse nome estava na boca de um sapo. Talvez esse nome, Pai, estava em algum centro, em algum lugar, relacionado a algum feitiço, alguma condenação, alguma situação. Mas nós estamos colocando o nome dessa pessoa na tua presença, diante do teu altar. E nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, intervenha, se revele até essa pessoa, através das nossas vidas, através, assim como o Senhor fez com Jonas, entregando uma mensagem ao povo de Nínive. Usa-nos, Pai, usa esse convite, usa esse posicionamento, usa, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja alcançada, curada, transformada, em nome de Jesus Cristo. Molda, move,
como uma flecha, Pai, na mão do valente, que seja tirado com força a palavra de fé, a palavra determinante, que no nome de Jesus essas pessoas recebam a graça para atravessar o Jordão, o novo nascimento, para ter a dicção do céu. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ligue esta oração e capacite essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você é um soldado do reino de Deus? Meu irmão, o que vai vir na tua vida de finanças, o que vai vir na tua vida de conquistas, o que vai vir na tua vida de relacionamento, o que vai vir na tua vida de cura, ou seja o que for, é secundário com relação a esse convite. É secundário. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e essas demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Deus vai te honrar. Amém?